Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado de rações, mercado de nutrição animal e um levantamento global que foi divulgado pela Altec, uma multinacional na área de nutrição animal. Quem está aqui comigo hoje para falar sobre esse assunto é o Clóvis Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil e vai trazer um pouquinho desses dados para a gente destrinchar um pouco, então, a questão da produção do Brasil, levar um pouquinho esses dados, então, esse contexto para o que está acontecendo na China, a produção de rações lá na China e principais desafios e possibilidades que a gente tem para 2023. Seja muito bem-vindo, Clóvis. Muito obrigado, Letícia, pela oportunidade de participar com vocês. Clóvis, vamos lá então. A gente vê que pelo levantamento realizado pela Altec, a produção global ficou praticamente estável. O que isso significa? O que isso nos mostra? Existe um consumo, uma demanda, existiu em 2022 uma demanda por proteína animal similar ao que se via em 2021 ou não? Houve uma queda na demanda, né? Era esperado esse número que a gente vê pelo levantamento da Altec? Bom, Letícia, primeiramente, a gente está muito contente porque faz 12 anos que a Altec vem fazendo esta pesquisa a nível mundial. Esse ano a gente atingiu perto de 28 mil fábricas de rações no mundo inteiro e abrangeu 147 países. Dentro dos resultados a nível global, a gente vê uma certa estabilidade, onde tem números interessantes. Por exemplo, a América Latina foi uma das regiões que cresceu dentro da produção do que a gente esperava acontecer depois de tantas crises que a gente sofreu, tanto o tema sanitário da Covid, como também o tema que nos afetou a crise de Ucrânia e Rússia. Então, os números são dentro do que a gente esperava. Há uma recuperação, especialmente em lado da América Latina, donde hay sectores que crecieron y sectores que decrecieron. E Interessante ver como a ração de mascotas cresceu a nível mundial, quase um pouco mais de 7%, donde, obviamente, isso é devido à mudança de comportamento depois de ter essa crise sanitária mundial da Covid. Muita gente, estando isolada, começaram a adotar mais mascotas para a companhia dentro deles. só para Interessante pontuar, ver. desculpa só interromper um pouquinho, Cláudio, pontuar para quem está nos assistindo, esse levantamento da Altec, ele leva em conta não só aqueles animais de criação para o agronegócio, né, como bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, avicultura de corte, avicultura de postura, suinocultura. Há também nessa conta a ração voltada para equinos e também para o setor de pets, que é o de mascotes, como o Cláudio está explicando, né, Cláudio? Desculpa ter Es- interrompido, era só para posicionar quem está nos assistindo. Exatamente, também, em realidade, a pesquisa abrange toda a produção de ração para utilização em animais. Vai até a aquacultura, que é Sim. outro das indústrias que está crescendo consideravelmente. Mas vamos então nos ater àquelas essas rações voltadas então para a produção de proteína animal, né? As mais consumidas principalmente, né? Leite, carne bovina, ovos, carne de frango e carne suína. O que vocês levantaram, Clóvis, na relação dos países que mais produziram? Se a gente puder elencar pelo menos os 3 primeiros países que mais produziram ração em 2022. Houve alguma mudança em relação ao ranking de 2021? Não, não teve a mudança no ranking. Apesar de cresceu a produção na China, a China sigue sendo o maior produtor de ração do mundo, né? Com Uhum. mais de 260 milhões de toneladas. Estados Unidos sigue em segundo, Brasil está em terceiro lugar. Brasil tuvo praticamente estável, mas um crescimento quase de 1% em relação de todos os alimentos de animais, né? E outro dado interessante que se juntamos China, Estados Unidos, Brasil e a Índia, estamos falando quase o 50% da produção de ração no mundo. Então, existe uma concentração. Chama atenção, por exemplo, no Brasil, decresceu o consumo de ração para gado de leite em 3%, Uhum. decresceu o consumo de ração para galinha coedeiras em 4%. Isto
prácticamente es debido a una fuerza externa que especialmente ve marcado por el tema de alza dos preços das matérias-primas, não? Então, eu acho que isso afetou quase a toda a indústria e foi interessante esta pesquisa porque esse ano houve uma interação de outros tipos para entender tendências que marcam a indústria de ração animal. Uhum. É, Quando, só antes da gente começar a destrinchar, então, por setores, né, falar de bovinocultura leiteira, de suinocultura, falar sobre os desafios. Você começou a comentar sobre custos de produção, Clodes. Como que ficou essa questão, então, a questão do preço dos grãos, a questão do acesso desses grãos, o fornecimento? Aqui no Brasil, os grãos produzidos aqui foram o suficiente para a produção de rações? A gente teve que trazer dos países vizinhos, Argentina, Paraguai. Como que foi esse cenário dos custos, então, em relação aos grãos e também aqueles insumos que são dolarizados, que a gente sabe que a ração também tem outros componentes, outros aditivos. E lembrando que o dólar, né, segue no movimento de volatilidade que a gente viu, né, ao longo dos últimos meses aí. Comenta um pouquinho, então, sobre essa questão dos custos, por gentileza. na pesquisa se fez uma pergunta que era o fator que mais afetou a produção. 72% das pessoas responderam que foi o tema de custos de matérias-primas. A gente percebe que temos sim um impacto muito forte em custos, e não só grãos, não estou falando todas as matérias-primas, Uhum. com o problema da guerra da Ucrânia, a disponibilidade de fertilizantes. Então, isso começou a criar uma série de eventos para aumentar esses custos. A gente sente também que um desafio muito, muito forte foi a crise logística, vou falar, né? Falam de uma logística duplamente afetada. Falta de contenedores e a falta de espaço nos navios para poder levar e trazer produtos, né? A gente sofreu na pele o que é aumentar o período para poder importar e, sobretudo, o aumento expressivo do custo desse transporte, né? Então, sempre vamos a ter esse jogo da volatilidade do dólar afetando, mais que tudo quando um balanço que você faz em tema de exportação ou importação, não? Então tem que estar brincando com duas moedas, né? Uhum. Em termos gerais, eu acho grãos, a gente teve acesso a grãos, mas foram outros desafios que foram o que aumentaram o custo das matérias-primas. Certo. E Clodes, levando em conta então essa questão mundial, então essas questões como a logística de navios, né, tanto pela falta de contêineres, falta de espaço nos navios e o preço do frete marítimo, isso afetou não só o Brasil, mas também os outros países, né, que estão nesse jogo dos principais que produzem proteína animal e que, consequentemente, produzem mais rações. Com certeza, até o caso é a China, não? A China, quando fecha o porto de Zhangzhou, algo assim, É não, sempre difícil foram falar esses mais, nomes, né? sim, foram mais de 500 mil containers que estavam em terra. Então, imagina, porque o porto, por la política Covid zero, ficou fechado há quase um mês, onde, atrapalhou mundialmente esse fluxo de transporte, mas também internamente para a China, não? Que provavelmente esse é um dos motivos que também ajudaram a diminuição da produção de ração na China. A gente tem aqui, eu estou até com a tela aberta aqui, uma colinha, né, para poder trazer tantos números assim para quem nos acompanha. A China, então, segundo esse levantamento da Altec referente ao comparativo de 2022 com 2021, teve uma queda de quase 3% na produção de rações. Lembrando que é uma conta que envolve rações para vários tipos de animais, né, para vários animais mesmo, como posso dizer, né? Para bovinocultura, para aquacultura, para equinos, para pets, então tem tudo isso na conta. Mas duas coisas que eu queria destacar aqui, Clodes. A produção de rações para aves de postura lá na China caiu
3%, mas principalmente para a suinocultura, que caiu 5%. A gente recebe informações vindas da China de que há uma sobreoferta de animais, há uma sobreoferta de carne suína, e isso inclusive vem baixando drasticamente os preços da carne suína local, mas ao mesmo tempo a gente tem essa queda nas rações. Então como que a gente consegue explicar essa maior oferta de carne e de animais e essa queda na produção de rações por lá? Parte do que a gente tem entendido foi o efeito, vou falar de sanidade que a China enfrentou com a peste suína africana. Eles tiveram que desmar um grande número das matrizes lá na China e repopular os prédios, famosos prédios que falam de produção de suíno. Então, tem um efeito ainda a parte final do tema da peste suína. A gente entende também que o tema da diminuição do consumo foi muito devido à política Covid-0. As pessoas ficavam dentro de suas casas, não podiam sair, e são períodos longos, né? Então, por isso é que a gente sente que tiveram que agora cair o preço do suíno para incentivar e recuperar o consumo que eles tinham. Certo. E aqui no Brasil a gente vê já um movimento contrário, principalmente quando a gente fala na suinocultura. Inclusive os números que a Altec divulga estão muito alinhados com os dados divulgados pelo Sindicações das produções de ração para essas áreas que eu vou citar agora aqui no Brasil. Então, para gado de leite houve uma queda de 3%, para aves de corte houve um aumento de 1%, e para gado de corte um aumento de 3%, e para a suinocultura um crescimento de 4% na produção de rações. Isso explica também, Clódius, a questão da exportação aqui do Brasil, que a gente viu principalmente no final do ano, uma exportação muito grande de carne suína e de carne de frango também. Definitivamente a exportação é um dos fatores que mais ajuda nesse crescimento, no, desses setores. Sendo que a carne suína, a produção suína, vem sendo afetada desde o começo do ano passado, não, por justamente o squeeze que falam, não? Aumento do custo de produção e também que não consegue o produtor repassar esse aumento para o consumidor final, não? Então, é um desafio enorme que se tem na produção. A avicultura são movimentos cíclicos normais que a vezes acontecem, pero en estos periodos a gente sentiu que foi alongado esses períodos, não? Onde o produtor teve que botar muito engenho e muita criatividade para seguir produzindo. E aí essas questões que a gente tem de grãos aqui no Brasil, além de todos os desafios que você elencou, né, que a gente falou de volatilidade cambial, falamos da questão da logística marítima, falamos da questão dos fertilizantes, principalmente ligado à guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos a logística interna aqui no Brasil. Então temos a produção de algumas proteínas animais concentradas em algumas regiões do país e a produção de grãos concentrada em outras. E algumas quebras de safra também, enfim. Como que ficou esse desafio aqui dentro do país para a produção? Como que isso chegou a afetar em 2022? A gente sempre vai ser afetado esse tema logístico interno, não? E pior, por toda, não vou falar crise, mas o desafio políticos sociais que o Brasil sofreu no último final do ano passado para cá, não, em sentido de a vezes essa desesperação se vai ter, não vai ter, mas eu acho que devagar a gente está conseguindo arrumar essa parte logística, não? É interessante ver como o crescimento, por exemplo, de uma indústria como é o etanol à base de milho, não? Como vem crescendo no centro-oeste do país, onde isso dá também pautas de que temos mais produção, vai seguir produzindo mais grãos, né? Então, isso é algo interessante. Eu sempre, a vezes me falam, você é otimista demais, mas é uma característica de enxergar, não? Eu sempre falo, por sorte a gente está na indústria certa. A gente tem que seguir produzindo alimentos para o mundo inteiro.
E, Clodes, o que a gente pode esperar para 2023 agora, né? Estamos começando o ano aos poucos. Aqui no Brasil, pelo menos com os produtores de aves de corte, aves de postura, de suínos e também de leite, a gente percebe que os custos com as rações, os custos com a nutrição animal seguem em patamares altos. E a gente vê também agora a China voltando do feriadão do Ano Novo. O que a gente pode esperar, né? Tanto aqui para o Brasil quanto para a China, e se quiser também trazer um cenário global, né, para a produção de rações, o que dá para se falar já de perspectiva para 2023? Eu acho, pensando no Brasil, temos uma pressão que vai ser a pressão sanitária, no sentido que os países vizinhos estão sofrendo o embate já certos focos de influenza. Eu acho que também isso é destacar muito bem que o trabalho que faz as associações, o mapa e tudo para preservar essa contaminação que chega ao Brasil para não prejudicar. Eu sempre vejo o lado positivo deste assunto, no sentido que o produtor é demasiado flexível em todas estas situações. A gente vê um intenso uso e adaptação de tecnologias que vão ajudar a produzir melhor, mais barato e sempre sustentável, não? Isso é algo que a gente sente que cada dia mais existe essa profissionalização e tecnificação da produção. Sempre se falava que nossa indústria agropecuária, vou falar em geral, era menos avançada no mundo digital. Mas, e não só é coleta de dados, não há uma aplicação enorme de tecnologia, que isso também é muito, muito legal de ver acontecer com estas situações de crise, não? Que é onde saem as melhores soluções. E situações de crise, a gente deve falar então que algumas delas elas persistem, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia, agora em fevereiro, dia 24, completa um ano de duração e sem previsão para terminar, nada de acordo, nada de, né, de algum consenso sendo costurado entre as partes. A questão da Covid, a gente ainda vê variantes novas surgindo, né? Agora a China tinha uma política de lockdown bastante extrema, agora afrouxou. Então, como que a gente pode ver esses desafios? Eles devem continuar sendo gargalos na produção de rações esse ano de 2023, Clodes? Ou tem uma luz ali no fim do túnel? Eu acho que vamos continuar com esses desafios, não? Vem o desafio da inflação, que não só para o Brasil já, vou falar mundo inteiro, não? Falando com vários colegas dos Estados Unidos, da Europa, lo que é viver com uma inflação de 2 dígitos, países onde por 40 anos não tinham esse tipo de inflação. Então, são desafios enormes, não? Pensar que agora tem desabastecimento de ovos nos Estados Unidos, não? Foi diezmada quase em 33% a produção de ovos. É interessante ver como o mundo dá voltas, mas mais interessante ver como os produtores dão jeitos para manter essas produções, né? Ou seja, então a questão sanitária é algo que se deve prestar bastante atenção, além desses outros desafios que a gente vê sendo dado continuidade, né? Como a guerra e a questão da Covid, mas a influenza aviária, ponto de atenção então para 2023? Com certeza, e não só influenza aviária, não? Temos a China, o que sofreu com a peste suína africana, não? Então, são coisas que, por isso, eu quero apontar isso, o bom trabalho que é feito pelos produtores, pelas associações, tudo para manter a produção limpa do Brasil. Certo. Clodes, muito obrigada pela sua participação. É sempre bom, né, receber então esses dados, não só a respeito do Brasil, mas essa produção mundial, contextualizar tudo o que está acontecendo, porque afinal de contas, né, tem esse jogo, essas transações comerciais da gente exportar as nossas proteínas para a China, e a China ainda assim ser o maior produtor de ração, mas depender também, né, das carnes importadas. Então, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vindo. Letícia, muito obrigado a você pelo convite. Até mais. Tá, então estivemos com o Clodes Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil, trazendo informações então de um levantamento
que a Altec fez a respeito da produção global de rações, trazendo então que essa produção mundial, levando em conta não só aquela produção de ração voltada para animais que fornecem proteína animal, como bovinocultura, avicultura e suinocultura, a gente tem também aquacultura, tem ração para equinos, ração para pets, mas de uma maneira geral houve uma certa estabilidade mundial com uma leve queda de 0,42%, isso falando globalmente. Aqui para o Brasil também ficou de certa forma estável a produção, com um levíssimo aumento de 0,87%. Segundo o Clodes, isso está dentro do esperado e o Brasil segue como o terceiro país que mais produz ração, atrás apenas de China, no primeiro lugar, e Estados Unidos em segundo. Aqui no Brasil, os números que o Clodes trouxe para a gente ficaram bem em linha com o que foi divulgado pelo Sindicações. A gente teve um aumento de 4% na produção de rações para suinocultura em 2022, no comparativo com 2021, aumento de 3% para bovinocultura de corte, aumento de 1% para avicultura de corte, queda de 3% para a bovinocultura leiteira e queda de 1% para a avicultura, de 1% para a avicultura de postura. Então a gente tem todos esses dados, o que explica bastante a questão das nossas exportações terem ido muito bem, então a gente tem isso muito em linha com a produção. E o Clodes traz também dados a respeito da China. A China ela segue sendo o maior produtor de rações, mas teve uma queda então esse ano de quase 3%, e vale destacar então uma queda de 5% na ração para suínos e de 3% na ração para aves de corte. Segundo o Clodes, isso se deve muito à questão do represamento de uma demanda lá na China por causa das políticas restritivas de lockdown pela Covid-19. Então a gente tem todos esses dados e para esse ano de 2023 seguem alguns gargalos, alguns desafios. Então, na produção de rações, a gente tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que acaba elevando a questão dos fretes marítimos e também pressiona preços de fertilizantes, pressiona a questão de grãos. Temos também a questão sanitária, falando não só de Covid, mas atenção à peste suína africana, que lá na Ásia ela foi de alguma maneira controlada, mas não está extinta, e principalmente a influenza aviária, que atinge não só países do hemisfério norte, países mais frios, onde é costumeira essa doença aparecer principalmente no inverno, mas também tem atingido fortemente países de toda a América, inclusive aqui da América do Sul. Brasil segue livre dessa doença e é importante, segundo o Clodes, que continue dessa maneira, então, para seguir a produção de proteína animal, consequentemente de rações. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.